Olá, pessoal! Eu sou a Estela Wojcinski e junto com Gustavo Pinheiro, Ana Luísa Pimentel, Natália Martins, Enzo Fernandes e Davi Jancinski, nesse podcast vamos falar hoje sobre a violência contra a mulher. Um problema social que afeta milhões de brasileiras todos os anos. Apesar dos avanços nas leis e nas políticas públicas, muitas mulheres ainda sofrem violências físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimonial. Discutir esse tema é importante porque a violência contra a mulher não é um problema individual, mas uma questão social que precisa ser combatida por toda a sociedade. Durante esse podcast, vamos explicar conceitos importantes como a misoginia e o feminicídio, apresentar dados utilizados, discutir leis de proteção às mulheres e propor soluções para enfrentar esse problema. Para começar, o Gustavo vai explicar o que é misoginia e como ela pode aparecer no nosso dia a dia. Olá, eu sou o Gustavo. A misoginia é o preconceito, desprezo ou aversão às mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. Ela pode aparecer de diversas formas, desde piadas ofensivas até situações mais graves de discriminação e violência. Nos últimos anos, especialistas também passaram a discutir a influência de alguns grupos da chamada machosfera. Esses grupos estão presentes em redes sociais, fóruns e podcasts que falam sobre masculinidade e relacionamento. Embora nem todo o conteúdo da machosfera seja negativo, alguns influenciadores propagam discursos que reforçam estereotipos de gênero e incentivam a desvalorização das mulheres. Por isso, é importante desenvolver senso crítico ao consumir conteúdos na internet e compreender que homens e mulheres devem ser tratados com igualdade e respeito. Agora, a Ana Luísa vai explicar o que é o feminicídio. Oi, eu sou a Ana Luísa e eu vou falar sobre o feminicídio. O feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado por sua condição de gênero. Em muitos casos, ele ocorre após um histórico de violência doméstica. Segundo dados de órgãos oficiais de segurança pública, centenas de mulheres são vítimas de feminicídio todos os anos no Brasil. Esses números mostram que a violência de gênero continua sendo uma realidade preocupante. Além dos casos fatais, milhares de mulheres registram denúncias de agressões físicas, ameaças e perseguições. Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas eficientes, educação para a igualdade de gênero e fortalecimento da rede de proteção às vítimas. Agora, a Nath vai explicar o ciclo da violência. Oi, eu sou a Nath e eu vou falar sobre o ciclo de violência. Muitas situações de violência doméstica seguem um padrão conhecido como ciclo de violência. A primeira fase é o aumento da tensão. Nelas acontecem discussões, ameaças, humilhações e até comportamentos agressivos. E já na segunda fase é a agressão de fato, que ocorre a violência física, psicológica, moral e até sexual. E depois vem a chamada lua de mel ou arrependimento, que nessa etapa o agressor pede desculpa, se arrepende, promete mudar de comportamento, demonstra carinho, amor e pode até fazer coisas que antigamente não fazia, por estar devendo. E esse ciclo costuma se repetir várias vezes, tornando difícil para muitas vítimas romperem a relação sem ajuda especializada. Pois, além de tudo isso, tem também o apego, né? E agora o Enzo vai falar sobre as leis de proteção às mulheres.
Olá, eu sou Enzo. No Brasil, uma das principais leis de proteção é a Lei Maria da Penha, criada em 2006. Ela estabelece medidas para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre essas medidas estão medidas protetivas de urgência, que podem determinar o afastamento do agressor da vítima. Outra legislação importante é a Lei do Feminicídio, criada em 2015, que tornou esse crime uma circunstância qualificadora do homicídio. As vítimas também podem buscar ajuda por meio das delegacias especializadas de atendimento à mulher e do Ligue 180, um canal gratuito de orientação e denúncia. Agora Davi vai apresentar algumas propostas para combater esse problema. Olá, eu sou o Davi. O combate à violência contra a mulher depende da participação de toda a sociedade. Entre as possíveis soluções estão campanhas de conscientização nas escolas, debates sobre respeito e igualdade, fortalecimento das políticas públicas e ampliação do acesso aos serviços de apoio às vítimas. Também é fundamental incentivar denúncias e combater discursos que naturalizam a violência ou a discriminação contra as mulheres. Concluímos que a informação, a educação e o respeito são ferramentas essenciais para construir uma sociedade mais justa e segura. Obrigado por nos acompanhar. Esperamos que este podcast tenha contribuído para ampliar a reflexão sobre esse tema tão importante. Até a próxima.